Boa tarde a todos. Há 15 dias atrás, nós começamos a trabalhar o tema, a intuição. Como é um tema vasto, com todos os temas ligados aos nossos processos mediúnicos de são, combinamos que hoje faríamos a parte 2. Como já sei que alguns, o grupo de hoje é público, é um momento público, nem todos os que estavam aqui há 15 dias são os que estão hoje. Eu vou ler o começo do esboço, até onde nós trabalhamos na semana passada, para que aqueles que não estavam aqui não sintam meio no ar. Primeiro nós precisamos dizer, especialmente, porque é tão necessário trabalhar sobre a intuição nesse momento da desmistificação no Espiritismo. Os espíritos orientadores têm nos solicitado que esclareçamos a população de que a intuição não é um espírito especificamente falando conosco, necessariamente. Em alguns momentos poderá sim ser. Mas que a nossa faculdade intuitiva, como é uma faculdade, perenemente está acontecendo. E que sendo ela uma capacidade de leitura de níveis de realidades que não enxergamos com os olhos da matéria, não apalpamos com os sentidos físicos, que é o tato, não ouvimos apenas com os ouvidos, a intuição nos permite leitura em níveis de realidades muito sutis. Assim como nos permite leitura de conhecimento que fizemos em outras encarnações e que está aí registrado em nós, como se estivesse arquivado, quietinho, para que nós desenvolvamos habilidades, talentos e prontificações nessa encarnação. Aquele conhecimento construído, nós não perdemos, mas ele fica numa forma que os espíritos denominam de existente em repouso. Não é repouso no sentido de não estar no movimento, é repouso no sentido de que nós não nos damos ciência que esse conhecimento existe, mas ele existe. E em alguns momentos, com a nossa faculdade intuitiva, somos capazes de acessar. Então, isso permite que a gente passe a ver a faculdade intuitiva como se fosse um papel dobrado e que nós podemos acessar dobras de acordo com o momento. Por exemplo, nesse lado aqui está registrado um determinado conhecimento que está aí, e eu vou acessar esse conhecimento quando for pertinente. Porque ao fazer um projeto encarnatório para essa encarnação, priorizei aprender determinadas coisas, vivenciar determinadas situações, para que crescesse a minha abertura de consciência em ângulos que não tinha conseguido abrir antes. E esse conhecimento está aí, numa dobra. Isso é uma coisa pedagógica, tá, gente? Não é assim. Trazemos o nosso existente enriquecido, porque é composto de toda a linha de experiências, de sínteses das vivências que fizemos ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva. Caminhada aqui reencarnados ou reencarnados em outros planetas, em outras dimensões, e também a caminhada desencarnada. Porque a vida é um contínuo. Para nós espíritas não há a morte. Há
o desencarne, que é o espírito se desligando de um corpo físico, que a partir daquele momento não representaria adequadamente o que aquele espírito precisa para fazer seus aprendizados, suas linhas de desenvoltura, sua aplicação ao trabalho, no momento que o corpo físico é o servidor de primeira instância do espírito aqui na Terra, e que esse corpo não apresenta mais condições de ser um servidor em nível de eficiência que aquele espírito precisa e merece, Deus nos concede a bênção do desencarne. É o espírito naturalmente se desligar do corpo. Quando nós formos saindo da cultura materialista, nos libertando de conceitos doutrinários religiosos que pregam muito o luto, o sofrimento, a dor por desencarne, nós perceberemos a bênção que é o desencarne. Bênção. Qualquer um de nós que viu um ente seu desencarnar e que acompanhou para valer a caminhada dessa criatura e até chegar ao desencarne, percebe que a partir dali aquela pessoa não teria condições de ser o que ela é, de apresentar o que ela quer apresentar, de trabalho, de prestação de serviço ao próximo, de prestimosidade aos sistemas todos, ao sistema Terra mesmo. E Deus nos concede que essa pessoa possa, esse espírito possa se libertar e seguir em frente com o seu perispírito e todo o seu conhecimento, incluindo o seu processo intuitivo. E esse último momento da fala foi para dizer que esse ente que partiu continua com a sua intuição e continua recebendo nossas vibrações, continua recebendo as nossas gratidões por termos convivido com ele, aprendido com ele, e continua também recebendo nossas lamuriações e nossas lastimações. E aí isso nos coloca um certo dever de sermos mais otimistas, de reconhecermos o desencarne como uma bênção, sermos gratos pelo tempo que passamos com aquela pessoa, para que ela receba, através do seu intuitivo, vibrações boas. E nós possamos receber dela, através do intuitivo, alegria. Porque eles vão nos passar. As comunicações espirituais, elas são muito diretas. Elas não falham. Nessa reconceituação de intuição que os espíritos nos pedem para fazer, já saiu do terreno da orientação, já passou a ser pedido, porque eles acham que com o conceito que nós estamos de intuição, nós não divulgamos um Deus justo, um Deus tão bom quanto Ele é, porque quando nós pregarmos, que são verdadeiras pregações que a gente faz, né? Quando nós pregarmos que Deus permite que espíritos ditem coisas para este rapaz que não dita para os outros, e aí? O que ele merece e essa moça não merece? Está preparado, eu não. Mas além de estar preparado, o que foi que Cristo disse? Vamos a Jesus Cristo, que é o nosso maior mestre. Cristo disse que as bênçãos, as coisas maravilhosas seriam dadas somente aos bons, aos eleitos. Cristo pregou o eleito. Deus não faz asepsia entre as pessoas, está na Bíblia. Deus... Bom, vamos a Cristo. Cristo nos diz que os sãos não precisam dos médicos. Não há
essa separação. Deus fala com todos os homens todas as línguas. Cada um vai recolher e vai codificar em si e transcodificar para si e para o mundo à sua volta. Dentro do seu possível, mas não quer dizer merecimento. Merecimento, diante dos olhos de Deus, todos têm e todos recebem. O sol brilha para todos, a chuva cai para todos. Se eu planto essa planta e cuidar dela, e todos os senhores plantarem e cuidarem, vai crescer, vai florir, vai frutificar. Cada um de nós vai conseguir fazer um nível de cuidado e pelo intuitivo fazer leituras de comunicação intensas, onde uns trarão a ela realmente condições mais próximas do que ela realmente precisa. Mas não quer dizer que Deus esteja soprando diferente para aquela pessoa que trouxe condições mais próximas. Aí é a evolução da pessoa, é o que ela já conseguiu construir. Mas é importantíssimo saber, todos temos intuição. Há alguns elementos para fazermos uma boa leitura intuitiva. E além de fazer, respeitar que é uma leitura intuitiva. Por exemplo, se somos preconceituosos, o preconceito ajuda ou atrapalha a nossa vivência com a intuição? Atrapalha. Atrapalha. Nós vamos fazer a leitura e não vamos saber se é por, assim, olha, pegar um de casa. Sob uma determinada lente. Olho para aquela moça e a intuição me diz, seja cautelosa, cuidado com o que você fala com ela, não se exponha demais. Se eu tiver, ao longo do meu tempo, cuidando para não estabelecer preconceito, não dizer, não vou com a cara de fulano, não vou com o jeito que Beltrano senta, não gosto de como essa pessoa veste. Se eu não estiver tecendo esses preconceitos todos dentro de mim, quando a leitura vier, eu vou saber codificar, transcodificar, porque o transitar daquilo dentro de nós vai nos permitir saber. Eu posso não ter pedagogia suficiente para saber colocar as coisas para ela num nível que ela consiga entender e administrar bem. Primeiro que eu já não vou, veja aí que de cara eu já não fui pondo defeito nela. A intuição está me avisando que quem sabe eu não saiba ter uma linguagem para ela. E também está avisando, ela não traz sustentabilidade para, por exemplo, segredos muito pesados. Existe segredo leve e pesado, não existe? Existe. Ela traz sustentabilidade para segredos muito pesados. A intuição está me avisando. E me avisando num caminho do bem, que é preservar a mim, preservar a pessoa, porque cada vez que preservamos preservamos a humanidade. Porque cada um de nós é uma partícula na humanidade, interagindo, informando e comunicando a todas as demais. E todas as demais estão interagindo, informando, comunicando comigo. E nós juntos criando sustentabilidade uns para os outros. Uns com relação aos outros. E da maneira que vínhamos trabalhando intuição, entendendo intuição, não estava no âmbito que os espíritos orientadores querem que esteja, que é a justiça divina acima de tudo.
permitindo que cada um faça as suas leituras para ir construindo as suas defesas, as suas proteções, para viver onde estiver, em qualquer lugar. Pois não, querido. Não, eu queria falar o seguinte, por exemplo, quando uma pessoa sofre muito, quando a pessoa desencarna, né, o sofrimento, chora, pensa, isso dizem que a pessoa não descansa, não é isso? Eu não sei como é que o Espiritismo retrata isso. E tem pessoas que falam... Retrata bem como eu falei, nossos irmãos que desencarnam, todos recebem nossas comunicações e nossas informações, porque com todos os que a gente convive, a gente estabelece algum vínculo de amor. Mas fala com descanso em paz, o sofrimento. Pois é, eu vou chegar lá. Preste bem atenção, nós vamos chegar lá rapidinho. Todas as pessoas com quem convivemos, mesmo aquelas que nós chamarmos de pior, que a gente tem um péssimo hábito de desconceituar pessoas, mas mesmo aquelas que a gente conceituar como ruim, péssima, do mal, não sei o que, da treva, se convivermos proximamente a essa pessoa, nos permitirmos ser uma alma convivendo com ela, pelo menos num ângulo, nós vamos descobrir que ela traz o bem em si. E por aquele ângulo, nós desenvolveremos uma relação afetiva de amor. Como o amor não se extingue, porque ele é luz, e a luz não se apaga, a luz do Espírito não se apaga, nossos entes com quem convivemos vão desencarnar e nós continuaremos nos comunicando com eles por esse feixinho de luz de amor que estabelecemos com eles ali. E, portanto, cada vez que eu vibrar, eu vibro em sintonia com essa pessoa. Vibrei alegria. Ela vai captar. Eu vibrei a angústia. A minha mãe desencarnou em 96, estou chorando até hoje pelo desencarne dela. Ela vai receber essa mensagem. Mesmo na alegria e na tristeza, né? Ambas as partes. Vai receber. A vibração que você passa. Vai receber porque a relação é de amor. Um detalhe, só vai se estabilizar na medida da sua desenvoltura espiritual, da sua, eu falo do espírito lá. Necessariamente não vamos instabilizá-lo se ele já é um espírito que traz uma robustez de desenvoltura espiritual, de evolução espiritual. Ele vai sentir a vibração, ele vai transcodificar aquilo para ele, que é fazer entendimento daquilo, mas ele não vai ficar extremamente abalado, porque ele traz uma sustentabilidade. Mas nós temos que pensar qual é o nível de sustentabilidade dos nossos entes queridos em todos os segmentos da sua consciência. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E por isso nós temos que protegê-los, assim como temos o dever de proteger quem aqui está encarnado, o dever de proteger quem está também desencarnado, para que ele receba o melhor de nós. Fulano desencarnou comigo, em pé de guerra com ele. Vamos fazer as pazes. Já foi horrível que a guerra tenha existido com a gente encarnado, os dois. Será que justifica continuar? Vamos fazer as pazes. A minha mãezinha desencarnou, que depois desencarna vira até mãezinha, né? A minha mãezinha desencarnou, eu não sei viver sem ela. Aprenda. Todos os seres vivos aprendem a viver sem a sua mãe. De um pé de acerola, que põe ali sua semente, ele germina e nasce e desenvolve estratégias para viver sem a mãe de onde ele vem. Quem mora em fazenda, você cria animais, a mãe morre. Basta a gente acolhê-los uns dias, se eles são filhotes, até ele ter uma desenvoltura para ou pastar, se é gado, cavalo,
os animais maiores, ou comer entre os outros no chiqueiro, se ele está no âmbito da criação de porcos, ciscar e catar suas minhoquinhas e seus bichinhos e seus carocinhos de alimento, se ele é do grupo das aves, mas que ele vai fazer a administração daquela partida do seu ente querido, que é pai e mãe, vai. Agora, nós humanos, que nos dizemos mais inteligentes do que eles, é lá que nós queremos chegar. Nós estamos aí há anos dizendo que somos os mais inteligentes, que somos os mais evoluídos, que somos os mais avançados. Por que que nisso aí a gente está tão atrás? A hora é para a gente perguntar. Evolução, né? Hã? Evolução espiritual. Cadê a evolução? Por causa do materialismo, né? O materialismo é a pregação do luto. É. Porque luto é uma coisa extremamente lucrativa. E é lucrativa para nós que fazemos luto também. Todo dia eu chego para o Evair, que é o marido, e digo que eu estou quase morrendo porque minha mãe desencarnou. Aí ele vem, ai nada, eu estou com pena de você. Ele é capaz de trazer uma água que não traria. Ele é capaz de ir lá para a cozinha, largar o escritório dele que estava lá trabalhando e vir fazer um chá e trazer um chazinho para ela, porque ela está mal. Está jogada no sofá em prantos que a mãe foi. Vou trazer uma manta, vou jogar na Nájila. Enquanto isso eu estou usando. Complacência, né? Hã? Complacência. Complacência. E nós, o momento, nós estamos trabalhando num tema que não é este, mas já vou encerrá-lo para voltar para a minha intuição. Só um minuto. Quando nós vamos caminhando por essas vielas de aproveitarmos de sentimentos para nos beneficiarmos, entre aspas, porque é um benefício inverso, ele é prejudicial ao nosso crescimento espiritual, nós vamos nos tornando cada vez mais vítimas. E cada vez mais vítimas virá o próximo desencarne. A mãe foi num dia. Daqui a pouco vem um irmão vai. Irmão mesmo de sangue. E estou falando de experiência própria. Daí a pouco foi um outro irmão. E a fila está andando, porque no cosmos, renovação é lei. Não está andando por nada ruim, não. É só por essa lei da renovação. Temos que desocupar espaço na Terra para chegarem os novos e fazerem as renovações. Ela é integral. Pode falar. Dona Nájila, dentro desse tema aí da intuição, a senhora pode falar um pouquinho sobre o antagonismo? Dentro do Espiritismo existe muito essa ideia, simpatizei com ela, não bati com o espírito dela, não fui com ela. Como é que se dá esse choque? Na verdade, o choque volta de novo ao que o senhor já colocou aí, né? Preconceito, mais materialismo. Quando juntam essas duas frentes, o preconceito mais o materialismo tem muita dificuldade de entender diferenças. E nos faz clientes do não respeito às diferenças. E dá umas paradinhas para todo mundo pensar. Se somos pessoas que sabemos fazer conceitos, conceito é no presente, né? É ou não? É. Conceito é no presente. Isso. Como não presentificamos, nós temos cuidado de fazer conceitos e nós, inclusive, além de preconceitos, nós fazemos, como se não estivéssemos satisfeitos com preconceitos, nós fazemos definições. Nós definimos quem é bom para nós e quem é ruim para nós. E definido está, que é grave, nós não fazemos, porque quem vive de fazer conceito, faz segundo olhar. Quem vive de
fazer definição, fica no primeiro olhar. Vamos num primeiro olhar. Esse rapaz chegou à casa espírita num dia que a Nájila não estava nos melhores dias dela. Tinha vivido suas situações de desconforto de dia, suas questões de trabalho, de não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, e ela não estava. Mas ele veio lá e entrou no portal da casa espírita, contando que encontrasse uma pessoa sóbria, serena, meiga, equilibradinha, e encontrou aqui na frente uma pessoa que naquele dia não estava nada disso, mas que faltava alguém que pudesse substituí-la ali, naquela hora. Não deu tempo de arranjar uma segunda opção, que é a Ana Maria, é o Sr. Evair, é um outro, para vir aqui para frente fazer a preleção. E ele chegou e levou um impacto. Nossa, o que é isso? Se ele faz segundo olhar, ele vai inclusive querer vir de novo. Não, provavelmente seja porque ele não estava no melhor dia dela. Correto. Eu fiz esse impacto, mas sabe Deus o que estava acontecendo, sabe Deus o que tinha acontecido. No segundo olhar é isso. Você faz um outro olhar sobre o primeiro olhar que você fez. Correto. Quem vive no preconceito e na definição, não faz. E isso cria antagonismos que perpetuam, não porque aquela pessoa é realmente ruim, mas quem fez o preconceito e a definição vai querer todos os dias confirmar o que ele definiu, que todos nós temos a vontade de estarmos em cima de verdade. Transformamos uma coisa em verdade absoluta, sacralizada, não saímos daqui. E a maioria dos antagonismos está aí. Por exemplo, nós vemos casais que é capaz de, durante 20, 30, 40, 50 anos, repetir a mesma falácia sobre uma mágoa que trouxe porque o companheiro fez tal coisa, e a pessoa é capaz de trazer até data. Isso os espíritos chamam de um ser datado. É capaz de dizer, dia 1º de janeiro de 1995, o senhor Evair fez tal coisa, e falou tal coisa, e repetir. Cada vez que repetimos, agora vamos lá para a produção bioquímica. Cada vez que repetimos, voltando para a data, nós produzimos substâncias, para o bioquímico, é o espírito informando ao perispírito e o perispírito imprimindo comandos na bioquímica. Cada vez que repetimos aquela ladainha, nós estamos imprimindo no sistema bioquímico para ele liberar substâncias equilibradoras ou substâncias que nos colocam em pé de guerra. É aquela antiga substância desestabilizadora. Adrenalina. Não vai estimular a produção do eixo das serotoninas, que são muitas, né? Serotonina, endorfina, etc, etc. Então o conjunto vai estar alimentando o antagonismo. Porque quando nós nos tornamos irascíveis, nós somos mais exigentes. Dá umas paradas para a gente ver se não é. Quando nós estamos buscando a paz, nós dizemos, eu tenho que cobrar mais de mim, eu tenho que cobrar compreensão, eu tenho que cobrar solicitude, eu tenho que ser solícita comigo e com meus irmãos. Quando não, nós vamos estabelecendo antagonismo. Agora, voltando para a intuição.
feio esse quadro, né? Muito sujo, vamos embora limpar. Vou ler uns tópicos que fizemos sobre intuição para os irmãos que não estavam aqui há 15 dias atrás. São conceitos, mas eles estão bem claros, mesmo os irmãos não tendo acompanhado a discussão, eu tenho certeza que vão conseguir se situar bem. Intuição, no entendimento atual, é a faculdade de perceber, de discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou análise. É bater o olho e perceber algo que está muito sutil. Depois é que a pessoa faz a análise. Mas a leitura intuitiva, num primeiro instante, ela não é movida por análise. É claro que aí, na medida que a pessoa vai ali, presentificando frente àquela outra pessoa a intuição, vivendo situações e tal, ela vai, junto com o processo intuitivo, fazendo análises. Mas num primeiro instante, a intuição é uma leitura direta. Para o Espiritismo, cada indivíduo apresenta e representa sua faculdade mediúnica. E esta faculdade mediúnica tem na intuição uma de suas formas de expressão. Uma das formas de expressão. São muitas, né? A gente vai trabalhando a cada tempo aí. Outro conceito é o conhecimento imediato de alguma coisa ou pessoa, obtido por meio do entendimento sensível e ou intelectual, através da manifestação anímica, que é uma expressão da faculdade mediúnica. Um parênteses, anímico é a alma se expressando naquele instante o seu conhecimento acumulado. Olha que coisa linda, a alma foi registrando experiências, fazendo sínteses, construindo um conhecimento. Inclusive um conhecimento sobre perfis humanos, perfis de animais. Quando aquela pessoa for viver fisicamente próximo a outros, sejam humanos, animais, plantas e etc., ela trazendo um conhecimento acumulado, ela faz uma leitura direta e já sabe tomar algumas decisões. Todo mundo que trabalhar com alguém percebe, os que são mais intuitivos naquela área que aquela pessoa está ali trabalhando conosco, já percebe que conhecimento acumulado ele traz de acordo com as leituras que ele vai fazendo e as desenvolturas que ele vai desenvolvendo com a sua leitura, que compõe uma habilidade maravilhosa para nós que trabalhamos aí, seja em que profissão for. Imagina você contratar alguém que ao chegar na sua casa já tem uma verdadeira desenvoltura para não sair arrebentando as coisas porque seu apartamento é pequeno. Nem se perder e sair no fim do dia sem ter feito tudo que podia porque ele é grande demais. A gente tem que pôr umas ordens práticas para a gente ver que coisa fantástica que é essa maravilha que se chama intuição, que é a expressão de conhecimento acumulado. E ainda temos que considerar que é um canal através do qual espíritos encarnados e desencarnados se comunicam conosco e nós com eles. Se comunicam, não quer dizer que esteja soprando, como se uns tivessem merecimento e outros não. Merecimento, todos são filhos de Deus, todos têm, todos recebem. Os espíritos estão cuidadosamente nos dizendo, nós atendemos a absolutamente todos. A diferença está em como cada um recebe o nosso atendimento,
codifica, transcodifica e coloca em ação, em primeiro lugar, dentro de si e no seu âmbito mais próximo ali. Alguém aí levantou a mão. Intuição e talentos caminham juntos? Caminham juntos, mas não são a mesma coisa. Nós vamos fazer uma preleção sobre talentos. Quem sabe a senhora possa vir. Eles caminham juntos, porque talento é o que nós já construímos de capacidade de nos exercer numa determinada área ou em várias áreas, etc. E nós fortalecemos os nossos talentos com a dedicação, o estudo, a intelectualidade e a intuição. E a premonição? A premonição está aqui na intuição, nós vamos chegar lá. Intuição, conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou uma presciência de algo que poderá acontecer. Isso, era o próximo tópico. A premonição que você ia falar. E não é porque eu mudei ele de lugar, não, viu? Não? Ele era o próximo mesmo. Agora vai complementar aí o próximo tópico. Lembrança de aprendizado construído ao longo de toda a marcha evolutiva no polissistema material e no espiritual, que vai nos permitir pressentimentos. É você conseguir já pressentir algo que ainda está no começo de uma construção, que é o que os grandes profetas, por exemplo, conseguiam. A comunidade está depredando o meio, vai vir uma seca de tantos anos. Estava ainda no início da construção e eles conseguem unir pontos. Está aqui o começo da construção. E está no planeta as possibilidades, as tendências e inclusive os talentos. Eles conseguem unir os pontos e já determinar quando que aquilo vai se transformar, seja num mega evento para o bem ou num mega evento que nos trará grandes dificuldades. É uma leitura, hein? Além de leitura, é uma capacidade intuitiva de análise. Porque naquele Que tsunami, é intuitivo. naquele tsunami da Indonésia, muitos animais correram horas daquilo acontecer. Aham. Como? Por leitura de meio. Mas aí entra que eles não subestimam a leitura de aquecimento do ar, da pulsação das moléculas de oxigênio no ar. É instinto, então. É instinto e todos nós temos, só que a gente foi aprendendo a desrespeitar o instinto. Porque nós humanos deixamos de colocar instinto como inteligência. Lastimavelmente, falo isso lastimando. Não é dizendo lastimável que tenhamos colocado instinto não como inteligência e habilidade construída. A gente passou a colocar instinto como uma coisa quase animal. E não é isso, é uma inteligência. E que volta à história do ânima, da alma. O instinto além de inteligência, não é só inteligência, registro de experiências que nos permitam fazer determinados atos sem pensar. Se perguntarmos para o João de Barro por que ele está construindo a sua casa, no ponto X do galho Y da árvore, naquela posição, com a portinha virada para aquele lado, quem sabe ele não saiba nos responder, mesmo que apliquemos nele alguns eletrodos de altíssima evolução aí, quem sabe não tenhamos uma resposta
que consigamos ler como resposta, mas ele sabe por quê. É interessante. Ainda bem que o ser humano não descobriu isso, no coitado dele. Hã? Coitado dos animais que têm esse sentimento. Então, pressentimento, sentimento, sensações. Aí eu te pergunto, então você sente às vezes, você tem o pressentimento, você tem o sentimento até por sensações, como arrepios, coisas que você escuta bater longe, que aquilo é vamos dizer assim, aviso, né, daquilo que você está tendo a premonição. E é uma pena que a senhora não estava aqui há 4 semanas atrás, que foi quando trabalhamos holografias. Esses arrepios, sentir cheiro, sentir o cabelo quase pinchando, está em função das formas que se constituem e que nós fazemos a leitura e já sabemos, já temos condições de explicar para nós mesmos o que aquilo tem para dizer para nós, o que aquilo está dizendo para nós. Mas como a gente foi atribuindo que se eu entrar numa sala e arrepiar, é porque tem espírito desencarnado ali, X. Se eu entrar e sentir cheiro de rosa, é espírito Y. A gente colocou tudo para os espíritos desencarnados, a gente perdeu de estudar a nós mesmos frente a esses eventos. Mas a gente vai voltar a trabalhar a holografia, quem sabe a senhora esteja podendo vir para... porque a senhora vai entender perfeitamente essas expressões mediúnicas todas. Admitimos que a intuição é uma das formas que os bons espíritos encarnados e desencarnados se utilizam para transmitir um conselho, uma sugestão, um alerta, de acordo com a capacidade de quem vive o momento ali, naquele momento, de quem vive naquele momento o processo intuitivo. Porém, é importante saber que esta é apenas uma das formas de expressão da faculdade mediúnica intuitiva. Não quer dizer que toda intuição seja um espírito falando especificamente conosco. Construindo diuturnamente o autoconhecimento, o médium aprende a fazer a distinção entre a leitura intuitiva que lhe é própria e as informações, chamamentos, orientações que advêm dos espíritos orientadores, né? Conseguindo separar uma coisa da outra. E dentro de nós afirmarmos para nós mesmos, eu sei que isso aqui não é uma leitura intuitiva, eu tive a bênção de receber essa informação. Porque ela é completamente nova para nós. A gente percebe que ela é completamente fora do que nós conseguimos construir. E aí a gente percebe que mas que mesmo assim não é um espírito apenas. É nós, na comunhão com todos, naquela rede espiritual, e a nossa necessidade, ou a necessidade de um irmão nosso, ou uma necessidade ambiental, fez com que fosse possível aquele espírito nos fazer esta informação. E no possível, aí está também a necessidade. Os espíritos não vão nos informando, falando, fora de uma linha de necessidades. Porque a mensagem espiritual, que é um espírito quando fala conosco, é uma mensagem que tem um uso, uma forma, um significado e uma função. E esse aí não é um numeral, não. É um conjunto de formas, significados, usos e funções. Aí constrói-se a comunicação de um espírito nos informando algo. Fora desse âmbito, nossa leitura intuitiva vai nos atender super bem. Nós podemos perceber, quem se observa na sua caminhada aí, o quanto algumas vezes a gente está assim, embaraçadíssimos
e rogamos tanto a Deus, nos unimos tanto à nossa rede, queríamos tanto uma resolução, que nos vem uma informação assim, ela é muito acima do que somos capazes. A gente percebe que ali não foi apenas uma leitura intuitiva. Inclusive porque às vezes ela chega a aumentar enormemente a nossa força física. Ou seja, somamos a outros para compor um patrimônio que não somos, que ainda não temos, num nível na busca de uma resolução. Agora nós vamos para a parte que, mas é uma parte que está muito clara, a que ficou para hoje. Eu vou fazer uma leitura direta e acredito que vai dar certo. Entendemos que a intuição, juntamente com o raciocínio lógico, em igual proporção, deva ser valorizada e utilizada como importante ferramenta na formulação de estratégias, de planejamentos, de decisões, enfim, na formulação de todas as nossas linhas de ações, considerando que formular e fazer é muito mais do que contar, pesar e medir. Vamos ver como é que isso, o que é isso, né? Que é mais do que contar, contar, pesar e medir. Por exemplo, estou pensando em produzir algo. Quando eu penso em produzir esse algo, no meu primeiro olhar, eu tenho uma visão de utilização e, portanto, de aquilo fazer atendimento numa linha mais rudimentar. Uma abstração, né? Não só de abstração, é rudimentar, porque eu, ainda rude, não consigo enxergar a amplitude. É um técnico, é a Nájila, como química, no laboratório, indo desenvolver um produto. Num primeiro momento, ela tem noção da utilização daquele produto, seja para o bem ou para o mal, mas vamos pensar para o bem. Daí eu vou me permitindo, ao trabalhar ali, que eu vou estudando os meios de conseguir formular, como combinar adequadamente os elementos, de quais os fornecedores que são confiáveis para eu ter sucesso naquele trabalho, quais são os equipamentos que eu vou utilizar, e tudo isso minha intuição está trabalhando junto. Quando eu for combinando todas essas minhas buscas e investindo nelas, eu vou ampliar o meu leque de percepção do mundo, das pessoas, das coisas e daquele produto, e é como se descortinasse as utilidades dele e a prestação de serviço dele à humanidade. Aí ele vai ficar muito maior do que formular, do que medir, do que pesar e do que entregar um produto à comunidade. Ele vai mudar de dimensão. E no nosso fazer, com muita fé em Deus, nós haveremos de estar buscando isso. Levar o produto do nosso trabalho para uma dimensão acima do puramente técnico e profissional. E financeiro. Financeiro, então, é o que deve estar no último lugar. Porque se ele faz um bom atendimento, ele é sustentável economicamente. Nós não temos dúvida disso, desde que a gente saiba, claro, calcular custo, nos organizar, fazer a coisa para ser uma coisa economicamente viável, ele vai se sustentar. Como nós, trabalhadores, todos nos sustentamos. Então ficou clara essa coisa de medir, pesar, Embora em nossa vida corpórea, não nos lembremos com exatidão do que fomos e o que fizemos, de bem ou de mal nas caminhadas anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas
pejorativas, um sinal do que precisamos evoluir, tendências contra as quais a nossa consciência nos permite o desejo de não mais cometer as mesmas faltas, nos advertindo para resistir. E nossas tendências positivas ao bem e no bem, um sinal do que devemos, de quanto devemos investir para progredir. Ficou claro? Essa coisa. Acreditamos que a intuição possa ser considerada como uma espécie de inteligência superior, fruto dos nossos conhecimentos acumulados, ainda que não consigamos nos dar ciência deles. É uma manifestação da nossa alma, em comunhão com a inteligência divina que habita em nós, fazendo leituras dos meios em todos os níveis de realidade possíveis a cada um de nós. Por isso, a intuição transcende os limites da razão meramente cognoscional. Mais ou menos claro? Claro e bonito, né? É uma ferramenta que Deus nos deu para sobreviver nesse mundo, às vezes tão... Às vezes estamos muito derrotistas e não valorizamos intuição. Às vezes estamos muito materialistas, não valorizamos intuição. Às vezes estamos tão radicais no que traçamos. O ser humano tem uma coisa de traçar e aquilo ficar estanque. E a intuição vem dizendo, não vá por esse traçado. E temos a inteligência e essa comunidade inteira cósmica, não é só essa aqui, é todo o sistema cósmico compartilhando conosco para que nós recolhamos, e aí vem um outro material maravilhoso que é recolher da noosfera, que é a atmosfera do sistema Terra, que está aí com uma logoteca de todo o conhecimento, toda a informação que todo mundo que esteve aqui disponibilizou. Está aí para a gente captar. Mas no que a gente traça e resolve não arredar o pé do traçado, a intuição está avisando, a logoteca está aí, os amigos estão dizendo para nós, e a gente vai no traçado. Para depois descobrir, poxa, eu devia ter ouvido quando aquela moça me deu um toque. Ela às vezes não abriu a boca, era uma pessoa discretíssima, mas ela deu um toque com o olhar. Ela deu um toque com uma ruborização, ela ficou meio tensa. Mas não, a gente vai. Uma vez que traçou, traçou. E nós temos que sair desse traçou e saber alcançar a maleabilidade. O afeto é um dos caminhos, né? É um dos caminhos. Tanto que ele chama afeto, ele deve nos afetar. Ah, pois é. Afeto atrelado ao amor. Isso. É. A gente percebe muito isso quando a gente trabalha com crianças deficientes, né? Porque existem umas caixinhas de teorias e nem sempre aquilo é o que é. Quando você vai conhecer, aí eu digo, a intuição vai sempre se prevalecer. Nossa, com os professores então, seja em que área for, a intuição é fundamental para estabelecer relações de com produtividade. Produtividade no sentido espiritual, porque conhecimento é espiritual. Um aluno se alfabetizar, um aluno especial ir se alcançando, ali no ritmo dele, mas se alcançando, é espiritual. Não tem teoria para isso. Não, porque você estabelece na hora. E não tem teoria exatamente porque cada um que chegar Cada um é um ser. é um. Ele é único. Você vai ter que estabelecer a estratégia com o filho. Não dá para você ter a mesma estratégia de educação para 4, 5, 6 filhos. Ou faz tudo igual, e lá na frente sai cada um. Mas não vai dar certo esse cada um. Que se você resolver fazer tudo igual. Nós temos que ter, como mães, nós temos que ter a coragem, inclusive, de vez em quando receber sobre os nossos ombros algumas tacadas, desculpe a expressão,
dizendo que com fulano você fazia assim, com Beltrano assado. E nós termos a diplomacia de dizer, mas olha, eu quero que você veja que fulano não é igual a você. Você não é igual a fulano. Eu não tinha a menor condição. Com esse mínimo de sabedoria que eu trago, aí a gente já se coloca como mínimo. Com esse mínimo de sabedoria que eu trago, eu sabia que eu não podia ter a mesmíssima pedagogia com você, com ele, com o outro e com o outro. Porque cada um de vocês é um. Eu tive que estabelecer linguagens, posturas. E ele recebe uns organizadíssimos. Aí, aquele você vai ter outros trabalhos. O outro é o contrário, porque ele veio para ser semeado por aquele um. A família é o maior laboratório. E intuitivamente você tem que todo dia ir captando o que cada um é e estabelecendo as estratégias. Porque com um você vai ter que de vez em quando dizer, olha, hoje você não vai poder sequer almoçar sem arrumar seu quarto. Porque senão, se você continuar desse jeito aqui, você não tem condição de concentrar sequer nas suas tarefas de aula. Essa bagunça já vai te desarticular. E com o outro você não vai ter que falar nunca que ele não pode almoçar sem arrumar o quarto, pode estar na ordem. Com aquele você vai ter que falar. O detalhe é a gente ir naqueles momentos estabelecendo a maneira de falar, de se posicionar, para depois termos cidadãos equilibrados, equivalentes em matéria de prestação de serviço na sociedade. Porque se a gente for fazer essa equivalência lá antes, no processo de educação, ela tem que ter equivalência de qualidade como educador. Qualidade no afeto, na instrução, na orientação, mas a pressão é diferente para cada um. Não dá para ser a mesma. Mas a intuição vai nos avisando, graças a Deus. Dona Ângela, Sim. Quando João Batista viu Cristo pela primeira vez, foi uma intuição ou foi profetização dele? Pode ser. Quando alguém faz uma profecia, ela é sem o processo intuitivo? Tem como separar o processo intuitivo das percepções do homem? Não é só do homem não, né? Dos seres vivos, que os seres vivos todos têm intuição. Tem leitura intuitiva. Ele viu que algumas... É claro que alguns são favorecidos pelo faro, que é maravilhoso, outros favorecidos pelo sua capacidade visual maravilhosa e tal, mas uma coisa é certa, que eles têm intuição, no nível deles tem. João Batista, um espírito naquele padrão, ele é uma pessoa isenta de intuição, se nem eu sou. Vamos colocar eu e João Batista. Se nem eu sou isenta de intuição, imagina João Batista. É como Cristo. Quando Cristo faz as suas percepções, suas leituras e tal, é um processo intuitivo, num volume social, extremamente alargado, amplo, onde você pode, inclusive, enxergar fisicamente alguém. E, na verdade, você não está enxergando fisicamente. Você está enxergando a forma holográfica que é em 3D e que a gente pensa que está enxergando fisicamente. Imagina quando você cai com um carro dentro de um buraco, 3 horas da manhã, numa estrada que não passa carro. E você tem que sair dali porque se você não chegar, pessoas lá vão sofrer muito, vão entrar em colapso porque não chegou. E daí você para, ora e diz, tenho que sair daqui. E daí você sai do carro e diz para o motorista, acelera, eu vou levantar o carro na traseira. Você levantou sozinho
Quem você viu ali levantando o carro com você, estava fisicamente? Não. Você viu um espírito, 2, 10, resolveram ajudar, se manifesta para te dar convicção. Poder. E poder, sentido de poder, se manifesta holograficamente, para você dizer, nossa, apareceram 3 pessoas para ajudar. Levanta, sai do buraco, entra no carro, vai agradecer, cadê? Sumiu. O processo intuitivo funcionou, sim, porque foi através da intuição que você fez o seu chamamento, a sua comunicação. E espíritos com seu intuitivo, que eles não perdem porque desencarnaram, vão ao seu socorro. Espíritos que estão numa frequência com os quais se dá para fazer a sintonia, que é tudo por sintonia e ressonância. A velocidade. Não é uma coisa por milagre, não é nada. Sintonia e ressonância. E que com muita fé em Deus nós devemos estar extremamente cuidadosos para sermos padrões capazes de produzir sintonia, né, produzir interações equilibradas, que nos permitam sintonia, que nos permitam ressonância com essas forças do bem, para irmos fazendo nossas resoluções aí no dia a dia. Que todos nós estamos aí na Terra o tempo todo, especialmente para fazer resoluções. Não viemos aqui de brincadeira. Pois não, querido. O espírito que ajuda, por exemplo, no centro espírita, enfim, nome e tal, ele não reencarna mais? Pode Mas como é que ele reencarnar, continua ajudando? pode reencarnar, pode não reencarnar, como pode reencarnar em outro planeta. Porque Mas como que continua todo o ajudando? processo é muito aberto. Nós não Nome podemos difícil. circunscrever. O irmão Bezerra de Menezes não vai mais reencarnar. O irmão fulano vai reencarnar. Não, porque, até mesmo porque são escolhas do espírito. E reencarnação não quer dizer que seja apenas na Terra. E daí ele continua ajudando como? Continua ajudando pela frequência. Porque o espírito não se circunscreve a espaço físico. Ele se circunscreve apenas aos seus padrões de frequência. Vamos me colocar como exemplo. Tá? Eu consigo alcançar todos os planetas? Consigo me presentificar em todos os planetas? Não sou tão evoluída assim. Irradiar. Para conseguir que meu padrão de frequência, nós temos que ver o cosmos a partir de agora, já era para ter visto há muito tempo. Mas já é hora da gente ver agora. Estamos aí, prontos para ver agora. Ver o cosmos como, graças a Deus, energia. Até então era só religioso que falava isso, não fazia tanta fé de ofício. E o que dizem os físicos agora? Falam das irradiações. E que tudo é energia. Tudo é energia. Até então, nós espíritos ficávamos no centro espírita dizendo que isso aqui é matéria. E que isso aqui é matéria. Como é matéria, era descartável. Você passou pelo espiritismo, deve ter visto isso. Que como matéria, isso aqui era descartável e que a gente tinha que cuidar do espírito. E hoje o espírita que fala isso está obsoleto, ultrapassado. Porque não existe matéria. Existe energia. Se eu triturar isso aqui, vamos? Triturar, e ele chegar a níveis muito pequenos de tamanho, que me permita ler num microscópio o mais avançado que existir neste momento. O que eu vou ver no microscópio? Energia. Então é energia. A pedra é energia. Agora vamos pensar nos átomos que estão compondo aqui esse sistema. Tudo energia.
pensando assim, qual o conjunto de átomos eu quero entregar à Terra? Eu quero, que pensando assim, já vi que não é descartável, né? Não existe energia descartável. Tá, qual o conjunto de átomos eu quero entregar à Terra? Eu quero entregar o melhor conjunto possível. Comer minha comidinha orgânica, beber minha água de verdade, comer minhas frutinhas orgânicas, e ter relações saudáveis, e trabalhar, e viver da forma mais plena possível, porque eu quero entregar átomos que o próximo pé de alface que nascer e for alimentado pelo cálcio, magnésio que tiver aqui, é para vir uma alfaçona bem bonita e bem saudável. Sim, átomo daqui vai compor um próximo feto humano. Eu quero que esse feto receba o melhor átomo possível, porque ele vai receber átomo. Mas a maioria só produz lixo, joga, vai contaminando. Mas o que importa não é a maioria, importa é cada um de nós. Eu não estou preocupado com a maioria. Imagina se eu gasto minha vida com maioria. Eu gasto minha vida investindo no maior número de pessoas possível a mim e faço a minha parte. A gente não pode ficar ligado em maioria, não. Maioria só vai desestimular, porque qual a maioria que a gente enxerga? Nós enxergamos a maioria do bem? Nós humanos hoje somos alimentados por uma imprensa que divulga o ruim. Pronto, acabou. Só disso aí, umas redes sociais que a gente, ao invés de ir para sites de físicos, de químicos e de filósofos e de padre da católica fazendo palestras maravilhosas para ir afora, pastor evangélico que fizer palestra maravilhosa, ao invés de a gente ir para essa gente toda, pegar os melhores. Não, tem rede social. Você vai mandar alguma coisa, minha? Pelo amor de Deus, você mande o melhor. Não me mande palminha porque nasceu neto de não sei quem. Não conte que eu vou mandar meu neto para vocês, que também não vou. Vou mandar vocês quando eu tiver uma coisa top. Mas essa é a realidade? Não é. Então o que é que nós estamos enxergando? O lixo. Nós não estamos enxergando o bom que está aí na terra, não. Quem aqui dá notícia do que acontece na Fiocruz? De bom. De bom. Tem nem notícia. Agora, vai ser vizinho de alguém que esteja fazendo um mestrado, um pós-doutorado, um mestrado, doutorado, pós-doutorado na Fiocruz e converse com ele. Pegue os que estão efetivamente trabalhadores do bem na UFRJ, na UF, na Universidade de Campinas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, lá em Manaus. Pegue essa gente boa e a gente vai ver que lixo não é a maioria. Não é. Se fosse a maioria, nós estaríamos em péssimas situações. Apesar que essas faculdades estão minando a cabeça dos estudantes. Estão, mas ainda tem muita gente boa fazendo coisa boa. Sim, CPNL, PC, como tem, graças. Aí cada um de nós, quando um filho, neto, vai para a faculdade, a gente tem que ficar ali monitorando e aconselhando e orientando para eles saírem bons. Viu? Não sei se ficou claro. Sim. Muita gente boa trabalhando. A gente pode dar um balanço nos nossos contatos. Qual é o percentual de pessoas lastimáveis e qual é o percentual das admiráveis? E não estou falando de contato só com gente A, B, C, D, não, todos. Se você trabalha com gente muito simples, qual a qualidade desse simples que você trabalha? Você vai ver muita gente boa. Às vezes melhor que muitos outros. Então, esse olhar é o que nós precisamos fazer. E mesmo que vier a estar muito ruim, todos os que estiverem à nossa volta, nós haveremos de estar sendo espelho para eles. Há quantos anos que nós temos o conceito de espelho? Que o fulano é o espelho para o outro, que nós somos espelho um para o outro. Há quantos anos nós temos esse conceito? Muitos anos. Então já dá para isso estar internalizado em nós. Que espelho eu quero ser? Às vezes a gente está lá meio derretendo na preguiça, querendo morrer na inércia. Aí a gente diz,
Que espelho você é, Nájila? Abra seu olho e se aprume, mulher. Que isso?